Olá galera, esse é o oitavo episódio do nosso podcast, nosso tão amado podcast, aclamado pela crítica. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Darlan e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação. Você quer dar um oi aí pra galera, Darlan? Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui participando desse podcast, é muito bacana, é uma experiência nova para mim, confesso que eu nunca havia participado, nunca participei, nunca fiz nenhum podcast antes, vai ser um- uma experiência interessante. A importância da educação, na minha opinião, ela se constrói principalmente porque a educação se mostra como uma porta para vários aspectos diferentes da vida que só ela pode te mostrar, né? O entendimento melhor do mundo, das leis que coordenam o próprio mundo, a própria matéria e que não estão sob o nosso controle. Muitas vezes a gente se frustra com isso. Antigamente as pessoas criavam deuses por isso. E a educação pode nos mostrar que é normal que a gente não tenha o controle sobre as coisas e que entendê-las é melhor do que tentar especular ou criar respostas inexistentes, né? É, eu acho que eu sempre acreditei que a educação é fundamental desde de que eu comecei a me entender por gente, né? Mas eu vejo que a educação hoje, principalmente com meus filhos, eu tenho dois, né? Então eu vejo que, tipo assim, a hora que você começa a descobrir as letras, a descobrir os números, né? Aquilo ali vai abrindo um mundo para você, né? Então, começando lá do início, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava com meu filho, ele leu uma placa lá que estava escrito perigo. Aí ele foi e me questionou, né? Ah, pai, por né, por que ali é perigoso e tal? Então, eu acho que vai na essência da coisa, né? Então, de repente, você pega um adulto que no Brasil nós temos esse tipo de adulto, né? Um adulto que não consegue, por exemplo, ler uma placa dessas, né? Então você teria o problema que ele não conseguiria nem identificar que aquela região ali era uma região aberta, era um poste de luz, só que tinha alta tensão. Então ele não consegue nem identificar que aquilo ali é um lugar perigoso, né? Uhum. Então, na essência da coisa, né, a gente vê que é, é, é muito importante que você saiba, você tenha uma noção de que é importante você saber ler e é importante também você saber lidar com os números, né? Uhum. Para você ter ali um mínimo digamos assim, de capacidade de viver no mundo que nós estamos. E cada vez mais eu vejo que é importante a educação mínima, pelo menos, né? Uhum. Porque hoje em dia, as pessoas estão bem mais conectadas e hoje em dia, antigamente, você tinha o cara que morava lá na roça, que cuidava do gado. Esse cara, ele levantava de manhã, ia para tirar leite, depois que ele tirava leite, ele ia cuidar do gado, depois ele ia fazer alguma coisa na roça, depois ele jantava e dormia. Uhum. Hoje em dia, até esse cara está sendo cobrado, por assim dizer, para ter um celular, por exemplo, né? Uhum. Uhum. É verdade. Então, e se você não souber ler, não souber escrever e não souber mínimo de números ali, né? Você Uhum. não vai ter acesso a essa parte do mundo, né? É, Que é uma parte importante, né? com Então, certeza. a gente vem lá da raiz da coisa, né? Que é você
ter o básico, que é você aprender pelo menos a ler e escrever, e isso aí é importante não para que você seja, porque por muitos anos, né, a educação ela foi um meio de mobilidade social, né? Então a maioria das pessoas, e minha mãe não era diferente, até hoje eu escuto coisas do tipo: você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Ou seja, na verdade, a gente não precisa estudar porque estudar é importante. A gente precisa estudar porque é um meio de mobilidade social, né? É o valor econômico atrelado a estudar. Exato, exatamente. E aí você fica. Então, aí eu acho que a importância da educação, eu acho que ela não é só para que a gente tenha mobilidade social, né? É para que a gente possa se sentir parte de um mundo, né? Então, você vem lá desse início lá, né, que é importante a gente aprender, pelo menos o básico, né, coisa que é negada a muitas pessoas, né? E por outro lado também, eu acho que nessa fase você pode destruir o gosto de uma criança pela educação, ou você pode formar o gosto de uma criança pela educação. Então, eu sempre falei que eu acho que os professores do ensino fundamental lá, do infantil, eles são muito, mas muito importantes. Porque nessa fase é preciso você ter uma atenção muito grande com a criança e tal, com a pessoa que está aprendendo a ler, porque aquilo ali é uma tarefa difícil. Hoje em dia a gente lê de forma natural, né? Mas quando você está lá embaixo na base lá aprendendo a ler, aprendendo a escrever, às vezes você juntar o G com o A para formar H não é uma tarefa tão natural quanto essa da gente, né? E criança já tem uma forma diferente de lidar com erros. Aí o coleguinha começa a te zoar. Exato. E aí o professor que vai ser o mediador desses conflitos aí, né? Então, se o professor não consegue fazer isso de forma bacana, né? Então, você acaba talvez... você já começa ali a evasão escolar que vai acontecer lá no ensino médio. É verdade. Porque se você não criou o gosto pelo estudo, se você não criou digamos assim, uma estratégia para as pessoas ali aprenderem, né? E primeiro, ele não vai, é mais difícil desenvolver isso à medida que os anos vão passando. E segundo, que você já começa a desenvolver uma aversão à coisa. E se eu não estou enganado, até foi Freud, você acha que talvez seja melhor para falar sobre isso do que eu, mas que fala das questões da infância, né? A primeira infância ali, por mais que a gente ache que aquilo ali é só criança, não é, tem coisas ali que ele vai levar para a vida inteira dele. Com certeza. A infância, a adolescência são momentos de muito investimento emocional nas coisas, em objetos ou nas figuras paternas. E muito do que acontece ali acaba integrando o subconsciente e influencia quem a pessoa vai ser de verdade. E a abordagem que você falou, quando você pensa em explicar isso para uma criança, ou você falar isso para uma criança, tipo, você tem que estudar para ser alguém na vida. A criança não conhece a exigência da sociedade ou as exclusões que a sociedade faz por causa de questões econômicas para interpretar isso, para dar valor a isso. Então, tipo assim, para ela ouvir você tem que estudar para ser alguém na vida é a mesma coisa de você não falar nada para ela, entendeu? Exato. Então, verdade, tá certíssimo. E eu acho que seria mais importante, porque para mim a educação é isso, associar a educação com a liberdade. Você tem que estudar para ser quem você quiser ser na vida, para você não ter barreiras,
entendeu? Pra, Exato. pra ninguém, tipo assim, pra você não ser dependente de ninguém, né? Porque, Uhum. como eu disse no início, ela abre portas, ela abre realidades, entendeu? Uhum. E, e principalmente, eu acho que isso para uma criança é muito relacionável. A criança não tem controle sobre as coisas que acontecem ao redor dela e ela Uhum. conhece essa falta de poder. E se você colocar na É, cabeça dela que quanto mais do mundo ela conhecer, quanto mais do mundo ela entender, mais poder sobre ele ela vai ter, isso de repente seja mais interessante para ela, entendeu? uhum. Eu acho que faz todo o sentido isso aí que você está falando, né? E eu acho que, tipo assim, como que você pode fazer isso, né? Com um professor, com a sala, com 40 crianças, não adianta. Você não, o professor não consegue dar essa atenção. Então ele vai ver o mundo com a ótica de que a educação é uma coisa ruim, porque é preciso você fazer a coisa mais lúdica para ele poder ir aprendendo. É igual, talvez neste momento eu vou citar muitos meus filhos aqui, mas um caso clássico por exemplo, lá o meu filho agora cismou de jogar no celular, né? Então antes os jogos eram jogos assim, pega, arrasta e solta, né? Agora já tem uns joguinhos um pouco mais elaborados. Aí o que que começa? Aí o que que acontece? Começa a ter textos. E Uhum. esses textos, ele está preso em mim para ler os textos para ele. Uhum. Então, o que que acontece? Ele já começa a tentar ler aqueles textos ali dos jogos justamente para atingir isso aí que você está falando, que Uhum. é esse grau, que é libertar ele. Nesse momento agora, ele está querendo se libertar de mim, né? Mas, com certeza, então aí você pode frustrá-lo ou você pode incentivá-lo, motivá-lo, não é isso? Isso. Então, tipo assim, se você tiver professores ruins, você vai frustrá-lo e corre o risco de ele ver a educação como uma coisa ruim para o resto da vida. É. Ou você pode motivá-lo e ele perceber exatamente isso aí que você está falando, ó. Isso, esse meu novo aprendizado, ele está me tirando uma dependência e está me dando uma liberdade, né? Então, Isso. se eu continuar nesse caminho, quanto mais eu estudar, pode ser que mais livre eu me torne. Uhum. Uhum. Então, eu acho que eu acho que isso aí na fase inicial da vida ali, né, na infância, é, é fundamental você ter essa motivação, esse caminho para a criança, para não virar motivo de mais tarde. Aí, às vezes, lá na universidade, o cara desiste de estudar, larga a vida e você não sabe por quê, e às vezes veio a raiz está lá embaixo, né? Lá Uhum. no ensino fundamental lá e tal, né? Mas você pode explorar a sede por liberdade tanto da criança e a criança pela impaciência natural da idade, mas você Exato. pode explorar a vontade de ser livre do adolescente também. Pela revolta que também é peculiar, mas tudo bem, entendeu? Aham. Os dois têm essa sede de liberdade, entendeu? Uhum. Então, por que não seguir por esse caminho? Uhum. É, eu vejo, com certeza, você pode também motivar o adolescente, até mesmo porque o adolescente a adolescência é um momento que você está ali sofrendo um monte de transformações e tal, né? Uhum, E uhum. eu acho que principalmente essa passagem para a vida adulta, né? Que você não sabe se ainda se você quer ser criança ou se você quer ser adulto, né? Todos nós passamos por isso aí, né? E eu acho que aí nesse ponto a educação também entra, né? É fundamental para você poder criar essa cultura realmente de que ali às vezes num livro ou às vezes eu particularmente
gostava muito de estudar, eu sempre gostei mais dos numerinhos do que das letrinhas, tá certo? Então eu sempre gostei muito de física. Então na adolescência ali, eu gostava de estudar porque eu queria saber como que as coisas aconteciam, né? Então, por exemplo, eu queria saber por que o carro andava, né? Isso, então por que eu chegava mais rápido, se eu acelerasse um pouco mais e tal. Então, essas coisas, né, sempre me motivaram, né? Então, aí eu gostava de estudar por causa disso, né? Só que a gente hoje, eu acho que a gente tem um problema, que a gente enfrenta um problema com os adolescentes, que se você não motiva ele quando criança, a hora que chega na fase da adolescência, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você tem muito mais, digamos assim, Estímulos. Você tem muito mais estímulos, né? Então, tipo assim, eu procurava me libertar estudando livros de física, talvez também porque eu não tinha a internet ali para me distrair disso aí, né? Então tá ficando uma tarefa difícil você fazer isso aí que você falou. Você pegar um adolescente e trazer ele, falou, mano, se você descobrir uma coisa que você gosta de estudar e você estudar isso aí vai ser muito, muito legal para você, entendeu? Você vai se divertir e você vai diminuir a sua dependência das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, por exemplo, eu lembro uma coisa que era fantástico, né? Provavelmente com com a maioria dos ouvintes não acontecia isso, mas comigo acontecia. Minha mãe, às vezes eu estava assistindo o jornal, minha mãe virava e falou assim, meu filho, pare de assistir jornal, aí você não entende nada. Então, na verdade, tipo assim, então, por que era importante eu estudar também, né? Porque, pô, como é que não funciona assim não? Eu quero assistir, entender o que está sendo falado ali, né? Eu quero estar livre disso e dessas amarras, né? De não poder fazer algo porque eu não entendo, ou porque... E isso aí é só você estudando que você vai saber, né? E eu acho que aí, tipo assim, a gente tem uma outra coisa também que eu acho que é muito... que é básico, que à medida que você vai aprendendo as coisas, né, você vai vendo que o mundo vai ficando mais fácil ao seu redor, né? Então, por exemplo, quando você aprende o valor do dinheiro ou a matemática ali, por exemplo, lá com 7, 8 anos de idade, então ali, por exemplo, você já consegue ir num supermercado ou ir numa padaria e comprar, por exemplo, o pão e saber que aquilo ali foi o troco daquele dinheiro está certo, por exemplo. Então aí vai muito no rumo dessa liberdade que você está falando, né? Porque aí a gente, como adulto, a gente não percebe essa limitação, mas você, como um adulto analfabeto ou como uma criança que está aprendendo ainda, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa não tem condição de comprar um pão, por exemplo, porque não consegue saber o quanto de dinheiro que ele precisa dar e o quanto de dinheiro que ele precisa receber, né? Então isso é complicado, isso é uma amarra muito grande, muito grande. Muito. Mas eu acho que, assim, você falou do incentivo ao adolescente, e realmente ele é difícil, mas eu acho que ele é possível, mas ele é possível a partir do momento em que os professores, eles se envolvem mais na realidade do aluno. E eles, tipo assim, eles assumem o papel de instrutores da vida mesmo, entendeu? Para além de chegar ali e dar a matéria e ficar preso aos livros, procurar qual é o fator que está sufocando esses adolescentes e mostrá-los a saída pelo que você está ensinando. Você está me entendendo? Então, tipo assim, porque um aluno, ele nunca vai chegar e falar, poxa, eu tenho dificuldade nisso e nisso e nisso,
ou a minha vida pessoal, eu me sinto preso por causa disso, disso, disso. Precisa do professor, de alguém envolvido na instituição de ensino que busque trazer conforto para aquele aluno, entendeu? Antes de tentar estimulá-lo a aprender. Primeiro ele precisa sentir que a escola, que o ambiente de ensino é um ambiente seguro, entendeu? Porque ali, basicamente, estudando e absorvendo os ensinamentos que aquela instituição vai estar passando, ele vai estar investindo no futuro dele ali. Ele vai estar investindo nas palavras que vão ser ditas para ele vai assumi-las como reais e vai passar a praticá-las, vai passar a implementá-las, né? Então, antes de tudo, a escola tem que ser um ambiente de confiança do aluno. Eu concordo demais com o que você está falando, mas eu vou colocar só duas questões que primeiro, uma coisa que pressiona bastante o adolescente ou os estudantes de forma geral, é exatamente aquilo que nós começamos nosso podcast lá falando. A gente estuda não pela beleza de estudar, nós estudamos para ter mobilidade social. Então, a hora que o menino começa no primeiro ano do ensino fundamental, a primeira coisa que todo mundo pergunta para ele é o que você vai ser quando você crescer. E normalmente os pais viram e falam, eu quero que você seja médico ou engenheiro ou advogado. Então, e não por coincidência são os cursos que mais levam tempo para você se formar. 5 anos. Exatamente. Então, tipo assim, lá de trás você já começa a pressionar o menino. Você tem que ser alguém na vida. Você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um advogado. E você já vai pressionando. Aí, a hora que ele chega no ensino médio, ele já está de saco cheio dessa pressão, não é isso? E aí o que acontece? Os professores, né, eu me incluo nessa porque eu também sou professor e minha graduação foi em licenciatura, né? Então aí os professores sofrem uma pressão para quê? Para poder empurrar o vestibular na goela do menino. Então, eu não sei se é o seu caso ou se é o caso de outros ouvintes, né? Mas, tipo assim, você faz o ensino médio todo se preparando para fazer o vestibular. Ou agora, na minha época, o vestibular, né, como se diz o povo, entreguei um pouco a minha idade, agora é o Enem, né? Então, você faz o ensino médio todo direcionado para o Enem. Então, os professores são muito pressionados a apertar os meninos para fazer o Enem. Eu acho que houve um ganho nas últimas décadas, nos últimos anos, né? Porque o Enem, a prova do Enem, as provas do vestibular, elas foram ficando um pouco mais contextualizadas, né? Então, por exemplo, quando eu fiz vestibular, ou um pouco antes de eu fazer vestibular, né, as perguntas eram do tipo, qual a cor do glóbulo vermelho do sangue, por exemplo, entendeu? Ou melhor, qual é o pigmento que dá cor ao glóbulo vermelho do sangue. Aí você tinha que saber toda aquela lista de pigmentos decorados, entendeu? Com o tempo eles melhoraram um pouco isso, agora as perguntas não são tão assim, né? Então você tem perguntas um pouco mais contextualizadas. Mas o que continua não acontecendo é que, por mais que as perguntas façam as pessoas pensarem um pouco mais, né? Mas o que continua acontecendo é que continua sendo a educação para você entrar no vestibular, para você fazer uma faculdade, para você ter uma mobilidade social. Ao passo que o ideal seria fazer exatamente isso aí que você falou aí, né? Ou seja, você vai estudar, porque se você lê um livro, ou às vezes você, igual eu gosto mais dos números, você entra naquele mundo ali, né? E eu acho que quando você aprende os números, você aprende a raciocinar. E quando você aprende a raciocinar não é só sobre os números. Você aprende a raciocinar sobre a sua vida. Então, quando você
lê um livro de literatura e esse livro é, sei lá, um gibi da história da Mônica, por exemplo, e você lê ali uma porrada de gibi da história da Mônica, aí você vai lá você começa, você sabe disso, que você gosta dos quadrinhos aí, né? Você começa, daí a pouco a Mônica já começa a não ser mais o suficiente, você começa a querer ler um outro quadrinho, e aquilo ali, a coisa começa a ficar um pouco mais elaborada, e você começa tendo que elaborar mais o seu raciocínio lógico, para você entender a história, né? E você começa a ter que interpretar alguma coisa que está ali naquela história, e do passo para você interpretar alguma coisa que está na história e você interpretar alguma coisa que está acontecendo na sua vida, né? Isso aí é daqui para ali. Eu acho, né? Eu acho aí que, assim, fica libertador. É basicamente a diferença entre apreender a informação e compreender a informação. São coisas diferentes. Quando o ensino ele é massificado, você não espera que o aluno compreenda, saiba interpretar aquilo que você passa. Quando o ensino é massificado, você se importa somente que o aluno tenha ouvido e consiga reproduzir aquilo. Ou seja, que a informação esteja na cabeça dele da forma fria como foi passada. Ele apreendeu a informação, ele contém a informação. Agora é diferente dele compreender e poder interpretar, ele saber manipular essa informação, ele saber aplicá-la em situações variadas, né? Então, tipo assim, um é voltado à massificação, que a gente criticou, e o outro é voltada à instrução. E eu acho que essa é uma função inerente ao professor, que é ele ser um instrutor também. E o instrutor não é da matéria, mas é da aplicabilidade, é do ensino, é da evolução do aluno, com vista ou não também com a matéria, entendeu? Porque muitas vezes o professor faz papel de pai, de tio, de tudo, né? Então, Exato. Não, sim, eu concordo que o professor ele tem um papel fundamental nessa, digamos assim, em guiar esse aluno nesse sentido, né? Até mesmo, e eu acho que uma das coisas que eu acho que acontece também, né, que assim, o professor também, ele, muitas das vezes, ele é fruto desse sistema de movimentação social, né? Então, ou seja, o professor que estudou lá atrás, ele estudou com alguém falando para ele que era importante ele estudar para ele ter mobilidade social, né? Então, é difícil você, digamos assim, navegar por mares nunca antes navegados. É difícil você ir por um caminho que ninguém te ensinou, por assim dizer. Né? Então é uma tarefa que não é simples, mas eu tenho esperança, sabe? Eu tenho muita esperança. É por isso que nós estamos aqui. Eu tenho muita esperança de que isso vai mudar, até mesmo porque eu vejo um caminho na direção dessa mudança, né? Até mesmo igual o exemplo que eu dei de quando eu fazia o vestibular e das evoluções que houveram até hoje, né? Não é o ideal ou não, a gente não está questionando, né? Eu não estou questionando isso, mas que houveram evoluções, houveram, isso aí é inegável. E uma coisa que eu acho que está acontecendo, né? A gente vê aí os números, né? Que a escolarização do Brasil está aumentando, a passos lentos, né? Mas está aumentando, né? E uma coisa que eu acredito é que cada frasezinha que você lê, cada livrozinho que você lê, cada mês que você fica mais na escola, te dá você fica um pouquinho mais livre, né? Isso você
já que nós estamos falando de liberdade, né? Uhum. Você tira um pouquinho mais dessas amarras. Sim. Aí as pessoas questionam muito a qualidade, mas que a qualidade é ruim, ou que a qualidade é boa, e eu particularmente acredito, já é uma crença minha, que independente da qualidade ser boa ou ruim, né? Se você ficar na escola um ano, você vai se libertar, já que a palavra de outra ordem é libertação, né? Se você ficar na escola ali um ano, por mais que seja uma escola ruim, você vai se libertar um pouco mais do que um ano atrás. Né? Então, não estou querendo dizer com isso que a qualidade tem que ser ruim, né? Tem que permanecer ruim, ou tem que ficar ruim, não é isso. A gente tem que procurar sempre melhorar. Mas é melhor você ter uma escola ruim do que não ter escola nenhuma. Na minha concepção, né? É o que eu penso. E assumir que a escola particular é melhor, ela é melhor em um aspecto, mas não é em outros. Entendeu? Eu estudei em ambas, escola particular e escola pública. E no fim, eu encontrei um ambiente familiar maior na escola pública do que na escola particular. Justamente pelo valor econômico. Porque a frase mais conhecida em qualquer escola particular é: nossa, mas você não está dando valor ao dinheiro que os seus pais estão pagando por essa mensalidade. Então, mercantilização total da educação. Justamente. Então, tipo assim, lá essa questão econômica é mais exacerbada, assim, do que na pública. Então, na pública, tipo assim, ninguém tá pagando nada, os professores estão ganhando o salário dele, mas também, né, é aquela coisa, podia ser maior. Então, existe uma liberdade maior de troca entre professores e alunos, entendeu? E nisso a escola pública é melhor, em construir um ambiente de segurança, apesar de que tem escolas públicas que por conta da violência também não conseguem isso, mas isso no final das contas uma irresponsabilidade do Estado, que deveria amparar essas escolas. Não tem a ver com o ensino público em si, tem mais a ver com a segurança pública, né? Mas em algumas escolas, e aquelas que conseguem, fazem muito melhor que as particulares, um ambiente familiar. E as particulares, elas, tipo assim, por conta do tempo, do dinheiro, do investimento, os professores passam mais informações e tudo mais. Então, veja que uma tem o que a outra não tem. E elas não se complementam, elas não querem se complementar. Porque fica mais fácil para a escola particular, digamos assim, criticar a pública se ela for diferente, se ela fizer tudo diferente, entendeu? E se os alunos que passam por ela acabarem se dando melhor nos Enems da vida e tudo mais. Mas aí é que está a questão. Quando você treina alunos para apreender a informação e confunde isso na cabeça deles como educação, como alguém instruído, esse conhecimento ele não se transforma em sabedoria. Ele se transforma em uma ignorância. Mas uma ignorância diferente. Não a ignorância de quem não conhece as coisas, mas uma ignorância de quem tem certeza que conhece as coisas. Entendeu? Uma ignorância de não aceitar opiniões contrárias, de não aceitar opiniões nem contrárias, diferentes mesmo. Entendeu? Então, então assim, a educação, ela não é só um problema quando ela não é transmitida, quando ela não é passada, mas ela também é um problema quando ela é passada da forma errada. Quando ela é passada sem a cama, que é você dizer por que é importante se educar. Você está me entendendo? E a importância de se educar e a questão da liberdade que a gente falou é porque, para mim, o valor que a gente tem de nós mesmos vai muito do quão livre nós fomos durante a vida.
pode ser uma impressão minha, pode ser uma teoria minha. Eu tô expondo ela aqui. Então, assim, veja bem. Se você chegar até... vamos supor, hoje é meu último dia de vida. Ok? Aí eu penso na minha vida. Eu penso nas decisões que eu tomei. E nas decisões que eu deixei de tomar. E nos motivos dessas decisões. Então, assim, eu tenho a impressão de que se eu chegar até o fim da minha vida e pensar, nossa, eu realmente tive uma vida onde eu nunca estive preso a nada. Eu sempre tive a escolha nas minhas mãos. E se eu escolhi bem ou mal, foi uma escolha. Então eu vou ser feliz com isso. Vou estar satisfeito com isso. Entendeu? Agora, se você chega ao fim da sua vida frustrado por uma escolha que você nem nunca pôde fazer, tipo assim, isso deve ser doloroso, pelo menos pra mim, assim. E a educação é justamente isso. A educação é justamente a abertura das opções. Aí é que eu te falo, por exemplo, você tá procurando... Você não, é um exemplo. Você tá procurando a música que você nunca ouviu, ou a comida que você nunca comeu, ou o amor que você nunca viveu. E de repente essas coisas, elas existem, mas elas estão em um lugar inacessível para você, unicamente porque você não conhece o caminho. Entendeu? E a educação é aquilo que te mostrará os caminhos. Que falará, não, olha, a única opção para isso aqui acontecer não é só Deus, não é destino. Tem isso aqui que explica, isso aqui, você pode ir por esse caminho aqui. Olha, você não precisa ser só médico, advogado, existem outras profissões no mundo. Você gosta de física? Ó, tem uma profissão aqui perfeita para quem gosta de física, não tem problema. Calma. Entendeu? Inclusive, tipo assim, foi depois que eu comprei os meus primeiros livros. No terceiro ano eu tava totalmente perdido. Totalmente perdido. Eu não sabia o que eu queria fazer. E depois que eu comprei os meus primeiros livros, é que eu pensei nisso. Poxa, eu não preciso trabalhar no que eu gosto. Aliás, eu nem acredito que trabalhar no que você gosta é benéfico. A não ser que você esteja completamente satisfeito com o retorno financeiro que aquilo vai te dar. Então, tipo assim, foi a educação, foi a instrução que me fez criar uma teoria que, tipo assim, me libertou para eu fazer uma escolha de trabalho sem me sentir culpado por não estar fazendo aquilo que eu gosto. Dizendo assim, olha, você tem a opção de fazer aquilo que você gosta. Você só não tá enxergando ela agora, mas você tem, entendeu? Então, tipo assim, foi essencial para mim. Eu acho, sem dúvida nenhuma, eu acho que a educação, ela vai realmente abrir essas portas para você conseguir fazer uma análise do mundo ao seu redor, né? E eu acho que uma outra coisa que eu acho fundamental é que as pessoas acham que, principalmente a gente quando é jovem, e aí eu acho que entra na faculdade também, né? As pessoas pensam, por que eu estou aprendendo isso, né? Eu não sei, eu já vi várias vezes, mas eu vou fazer medicina, por que eu tenho que aprender história ou geografia? Por que no vestibular de medicina tem que ter história? Na minha época era assim. Por que no vestibular de medicina tem que ter história ou geografia? Ou por que aí agora eu sou professor do ensino superior. Às vezes, outro dia um aluno chegou para mim e falou assim, professor, mas por que eu tenho que aprender isso aí que você está ensinando? E olha que já era um curso superior, era um curso superior de computação, na área de computação, e basicamente eu estava dando uma linguagem lá de programação e o aluno questionou por que ele tinha que aprender essa linguagem de programação especificamente, né? Ou seja, é um negócio que é extremamente ligado ao que ele faz, né? E mesmo assim ele se questiona por que é importante aprender. Por que ele questiona isso? Justamente por causa disso aí que você está falando, né? Eu vejo isso, né? Porque ele quer sair rápido porque ele vê aquilo ali
o curso dele como um meio de mobilidade social. Então, se eu estou nesse caminho e ele vai ter que sair rápido para ganhar dinheiro, ele não vê que ele pode aprender outras coisas enquanto ele ganha dinheiro também, né? Então, aí, a hora que a gente chega lá no ensino médio, a gente tem lá um monte de coisas que a gente tem que aprender, história, geografia e química e física. Aí aqueles que gostam das letrinhas odeiam os numerinhos, falam que não precisa aprender matemática. Aí, como aqueles no meu caso que gostam mais dos numerinhos e odeiam as letrinhas, começa a se questionar por que tem que aprender português. Mas é importante você abrir a sua mente, e isso não é uma tarefa simples, né? É importante a gente abrir a nossa mente para o mundo que está ao nosso redor. Então, quando o cara que gosta de português aprende física, eu dou sempre o exemplo do ovo, né? Que minha mãe sempre cozinhou ovo e na água ela nunca colocou sal, por exemplo, né? Aí um dia eu falei para ela, mas se você colocar sal na água, você aumenta o ponto de ebulição da água e o que vai acontecer? A água vai ficar a uma temperatura maior e o ovo vai cozinhar mais rápido e você vai economizar o gás. Então, na verdade, as outras informações todas ela jogou fora. Que ela também não precisava. Mas a informação que ela guardou é que ela precisava colocar o sal na água para economizar o gás. Então eu acho que, tipo assim, quando você pega um cara que gosta de português e vai aprender física, para quê? Para saber, por exemplo, esse tipo de coisa. Ele vai aprender história para aprender que aconteceram coisas no passado que influenciam agora o que nós estamos vivendo agora. Então, você vai aprender geografia para você saber que Belo Horizonte está no mesmo estado do que a cidade que eu moro, entendeu? E, tipo assim, e no mundo, os Estados Unidos está dentro do mesmo continente que a gente ali e tal. Então, você vai aprender geografia por isso. Então, se você precisa, a hora que você vê uma notícia no jornal, você precisa saber que se você pegar um carro aqui, você consegue chegar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Se fosse o canal do Panamá atrapalhando, a gente conseguiria. Diga-se de passagem, o canal do Panamá foi até aberto, né, da raça. Mas, então, você precisa aprender todas essas disciplinas, toda essa matéria, porque você precisa disso aí para se libertar. E aí eu acho que a gente chega num ponto que é o que eu estou falando, que aí a hora que você aprende que você precisa estudar para você aprender, aí você começa também a se questionar sobre o seu lugar no mundo, né? Então aí você começa a se questionar. Eu acho que aí a gente vai na questão de raça e cor e etnia que está acontecendo hoje aí muito, né? Então o que acontece? Quando você começa a pensar sobre o seu eu, né? Você começa a pensar, não é porque eu sou negro, ou eu sou branco, ou eu sou pobre, ou eu sou rico, ou eu sou louro, não é por causa disso que eu vou ser melhor ou pior do que alguém, nem isso. Na verdade, aí você começa a questionar sobre o seu eu, aí você vai lá, onde vai estar as respostas sobre isso aí? As respostas sobre isso aí vai estar na filosofia, na sociologia, né? Ou seja, você aprender sobre o mundo que está ao seu redor ali, sobre as pessoas que te influenciam e tal. E se você não tem esse prazer pelo estudo, né? E você não consegue, você não estuda para ter essa liberdade, né? Você não consegue ver isso. E isso aí culmina, infelizmente, em ações que a gente vê que são ações racistas ou sexistas, coisas do gênero assim, porque o cara não pensa ele como indivíduo participando em um todo, né? Ele pensa ele como um indivíduo
sozinho, né? E aí ele não consegue se colocar no lugar do outro, por exemplo. E eu acho que a educação vem para isso. Aí, tipo assim, se você lê um livro que conta a história de alguém que por exemplo, um negro e sofreu racismo, ou você lê várias histórias de indígenas que tiveram, né, tiveram suas terras devastadas lá, e você começa a se colocar no lugar do outro. Aí, através da leitura ou do estudo, você começa a se colocar no lugar do outro, e você começa a ver que, deixa eu pensar aqui quem eu sou, na verdade, né? Aí eu acho que a gente chega lá na filosofia, né? Você pensar, quem eu sou, quem é esse mundo que está ao meu redor, né? Então, aí, porque as pessoas tendem a menosprezar o valor dessas, principalmente hoje em dia que a gente está vivendo um mundo mercantil, né? Muito mercantil, né? E nós estamos vivendo a questão muito é importante que você ganhe dinheiro, é importante que todo mundo ganhe dinheiro, ou seja, não é importante que você pense, só é importante que você ganhe dinheiro. Então, aí você coloca a filosofia para o lado, você coloca as humanidades aí, né, de lado, que não é importante, mas na verdade elas são fundamentais, né? Isso foi uma coisa que me frustrou muito no curso de Direito, velho, muito, uma das coisas, que foi assim, para começar não existe a história do direito, a matéria, história do direito na minha faculdade. Isso já é, tipo, muito decepcionante, muito broxante. E filosofia do direito foi dada às coxas também, tipo, whatever. E eu entendo, assim, que a filosofia, as ciências humanas, né? Filosofia, sociologia, história, elas são uma ponte entre as ciências exatas e a nossa identificação, entendeu? Então, porque se a gente só conhecesse do mundo, isso nos preencheria de um certo ponto de vista, mas deixaria uma grande lacuna do outro. Porque, beleza, nós conhecemos o ambiente que nos cerca, mas e o nosso papel no ambiente que nos cerca? E aí entra a história, entra a sociologia, entra a filosofia. Então, assim, os dois são importantes. Mas aquilo, porque não adianta também você se conhecer e não conhecer nada ao redor. Igual eu falei do... eu costumo falar uma coisa que, tipo assim, vamos supor, chega um alienígena aqui, pá, e me leva, né? Enfim, whatever. Aí ele chega lá e me pergunta assim, bom, beleza, você mora lá na Terra, né, tal, não, tranquilo, lugar bonito. Mas o que vocês conquistaram lá? O que vocês fizeram de especial? Aí eu falo, não, a gente tem as lâmpadas, tem os carros, tem tudo, tem usinas e computadores. Aí ele chega, então, beleza. A gente não tem isso aqui no nosso planeta, não. A gente gostaria muito de ter. Me explica como que funciona essas coisas. E eu não sei, não vou saber explicar. Tipo assim, uma lâmpada, a coisa mais básica do mundo, e a pessoa não sabe como ela funciona, não saberia replicar, entendeu? Então, tipo assim, esse nível de desconhecimento do que nos cerca é prejudicial a nós, entendeu? Sim, é escravizador, né? Que é o contrário do libertador, e aí a gente vai de novo na liberdade, né? Então, tipo assim, eu acho que a gente vai direto, então, se você, por exemplo, não sabe lá como é que funciona uma lâmpada, por exemplo, você chama um eletricista na sua casa e o cara fala que a lâmpada é feita a carvão, você tem que comprar carvão para a lâmpada acender, você fica, é óbvio que eu estou extrapolando pro absurdo, né? Mas você fica a mercê. Exato, você fica preso àquilo ali. Então as pessoas acham que a liberdade é só aquela que a gente estava falando da criança lá atrás que aprende a lei, mas a liberdade ela vem aqui também. E à medida que você vai aprendendo sobre você e aprendendo sobre aprender,
como é o caso, né, que a filosofia vai ensinando, ou outras ciências, né? Então, tipo assim, você vai percebendo que você precisa de ter mais conhecimento sobre tudo que está ao seu redor, né? Que é isso aí que você tá falando aí, né? E eu vejo muito, no seu caso é um curso de Direito, no meu caso é um curso da área de exatas, né? Se você falar que precisa de uma disciplina de Sociologia ou de Filosofia no curso de Engenharia da Computação, você tá doido, o mundo vai acabar. Você tá doido, né? Não, o engenheiro, ou o cientista da computação, ou o cara da sistema de informação, ele não precisa saber que existe um mundo ao redor dele, né? Basta ele saber que o bit 1 mais o bit 1 vai dar o bit 1 0. Não é importante ele saber que, para que ele estiver fazendo um programa lá, aquele programa ele pode ser, por exemplo, para um banco, mas que quem vai usar aquele programa de banco é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de locomoção, é uma pessoa às vezes que tem dificuldade de entender as coisas. Por quê? Porque o cara ele não consegue se colocar, se situar no mundo que ele está, porque falta ali um elo importante, que é esse elo da filosofia ou da sociologia, porque não só os números são importantes, né? Você precisa estar ligado ao mundo que está ao seu redor também. E é só com o estudo e com o aprendizado é que a gente vai descobrir isso, cara, que a gente vai largar essas amarras, entendeu? Tipo assim, agora não é uma tarefa simples. Não. Se a gente aprende a nossa história, a gente aprende que a perfeição foi uma coisa que a gente nunca atingiu. E que sequer nós evoluímos o suficiente, o quanto nós deveríamos evoluir em 120 mil anos de existência como espécie. Entendeu? E tipo assim, aí a gente aprende na filosofia que a sua opinião, a sua personalidade, elas são o fator mais importante que você tem. Porque a sua vida, ela basicamente vai depender das suas escolhas. As suas escolhas estão na sua mente. A sua mente é regida pelas suas filosofias, pelos seus ideais. Então, se você não tem ideais bem definidos, qualquer caminho é caminho. Né? Tem o provérbio que é: se a pessoa só tem um martelo e só conhece o martelo, qualquer desafio para ela é prego. Não tem outro jeito de resolver. Entendeu? E essa é a frustração que surge no fim. Que é quando você viu que não foi livre no único momento que você tem para ser livre, que é existir no mundo que não tem leis prévias. Tem leis do Estado, mas não tem leis naturais. Ninguém vai descer, nenhum anjo vai descer para te punir. Se isso acontecer, vai ser depois que você morrer. E depois que você morrer, eu acho que você vai se arrepender mais das escolhas que você não fez. Aliás, das escolhas que você nem sequer sabia que podia ter feito. E que ninguém te proibiu de conhecê-las. Você decidiu não conhecê-las. Esse é o pior. Então, tipo assim, a filosofia vai te mostrar isso, né? Que os caminhos são infinitos. E que ter infinitos caminhos é muito mais feliz, é muito melhor do que você ter um caminho só e não poder sair dele. E aí, a matemática, a física, essas coisas vão te mostrar as limitações que a gente tem, que são materiais, né? Eu só aprendi que eu não poderia ser um super-herói quando eu aprendi que existe a lei da gravidade. Então é impossível da gente voar, a não ser que exista um mecanismo por trás daquilo. Entendeu? Para vencer a resistência do ar. Mas o nosso corpo por si só não consegue fazer isso. Então a gente aprende a se colocar no nosso lugar. Tipo assim, é como se as ciências exatas elas te trouxessem para dentro de si, falando: olha, você não consegue controlar nada além de si.
Mas aí as ciências humanas vêm e dizem, mas estar dentro de si é suficiente. Porque a sua mente é um campo infinito de opções. Então, é o conforto que uma dá para outra que eu acho que é essencial. Entendeu? Sim, se completam, sem dúvida. Demais, demais. São bastante complementares. Igual eu falei, eu tenho a esperança e a sensação de que está mudando, que a gente, apesar de o senso comum falar que não, né, eu acho que eu tenho a sensação de que as pessoas têm mania de falar que a educação hoje é pior do que era ontem, né? Isso aí é muito falado, né? Porque as pessoas associam muito a educação ao fato de que antes você tinha uma disciplina marcial e agora, né, essa disciplina não é tanto assim. Então você fala que a educação antes era melhor ou pior do que a educação agora, né? Mas eu acho que cada um no seu tempo, cada educação no seu tempo, tem óbvio, suas vantagens e desvantagens, né? Mas eu tenho a esperança e a sensação de que está melhorando. A escolaridade das pessoas está melhorando e as pessoas estão começando a pensar um pouco mais sobre si mesmos e sobre o mundo que está ao seu redor. É óbvio que está longe do ideal, né? Mas e eu acho que nós estamos em um caminho que é um caminho bom. Agora, se vai dar tempo da gente chegar no destino lá antes de meus netos ou meus bisnetos verem, aí já é outra história, né, mano? Eu acho que qualquer mudança, a gente porque o tempo que a gente passa na Terra aqui é um tempo muito curto, né? Então, tipo assim, você pega em 2000 anos é quase nada. A hora que você compara, então, a vida de 70 anos com o tempo que nós somos humanos, é isso, que nós evoluímos do macaco lá, então, e 70 anos, a vida de 70 anos é um nada, né, cara? É nada. Então, um universo aí de 100, 200 anos, é uma mudança no universo de 100, 200 anos, é uma mudança muito rápida, né? Da descoberta do fogo até a descoberta da pólvora levou milênios, é isso? Né? Então, ou mais, né? Então, eu acho que nós estamos mudando. Eu acho que eu tenho a esperança de que nós vamos aprender a valorizar um pouco mais a educação, mas digamos assim, é mais uma esperança e uma sensação do que dados, né? Não tem dados nenhum sobre isso especificamente. Mas, cara, então eu torço muito para que isso ocorra, que essa mudança ocorra e que as pessoas comecem a valorizar um pouco mais a filosofia, a sociologia, a história, a física, a química, né? Tudo o mundo, para aprender mais sobre o mundo que está ao nosso redor, para poder pensar mais sobre si mesmo, para poder pensar mais sobre a sociedade que a gente está envolvida, e para ganhar dinheiro também. É óbvio que não sejamos hipócritas, né, cara? Tipo assim, é legal também ganhar um dinheirinho. Não é que a gente não vai também execrar coisa e falar que a gente não, eu sou liberto e não tô nem aí pro dinheiro. A vida não funciona assim, né, cara? Pelo menos pra mim, não. O dinheirinho também é importante pra gente poder comer e viver e tal. Mas é importante também que a escolha de vida das pessoas fosse menos influenciadas pelo dinheiro. Uma coisa a acrescentar, alguma coisa que você acha que a gente pode falar e deixou de falar? Não, cara, eu acho que eu passei o recado que eu queria. Bom. Eu espero que alguém nos escute e pense, cara, eu acho que esses caras falaram alguma coisinha interessante. Deixa eu pegar um livro aqui pra ler, pra ver se vai ser bom mesmo.
pelo menos uma, se a gente conseguir pelo menos que uma pessoa faça isso, né? Exatamente. Eu acho que já vamos ter conseguido alguma coisa já. Exatamente. Acho que o recado que fica aí pros ouvintes aí é isso, né, cara? Tipo assim, não acredite na gente. Estude estude pra você provar que a gente tá errado, tá ligado? É isso aí. Falou muito bem. É isso. Quanto à educação, como dito, as ciências humanas te mostrarão quem você é. Te revelarão. A história, a sociologia, a filosofia, todos vão te ajudar a construir uma personalidade, um caráter. Vão te mostrar erros de ancestrais que você não deve cometer. Vão te mostrar injustiças que estão acontecendo hoje e que você não deve perpetuar. Já as ciências exatas te mostrarão que o mundo nem sempre está sob o nosso controle, mas o que você enxerga dele está sempre sob suas mãos. Até a próxima.